Pessoal, eu já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Inclusive, a última, tá? Dessa UC de eficiência energética. Eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do cenário em digital e depois, né, desse compartilhamento, a gente volta à nossa programação normal. Eu tenho um recado muito importante aqui para vocês que vai ajudar, né? Não só na vida aí como discente, né, como aluno, mas também como profissional, né? Futuro profissional em eletrotécnica. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela aqui que a gente já vai entrar no assunto aqui. Então, né, primeira dica aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu pedi para a Nádila colocar aqui na frente aqui, ó, logo abaixo do link, essa chamada aqui para o curso de IA e transformação profissional. É um curso gratuito, tá, pessoal? É 100% EAD. É um professor, o que é o tutor aí oficial, é o professor Eurico. Ele é né, eu posso até dizer que eu sou também quase colega dele da área, né, que eu estou fazendo engenharia de software, ele já tem a formação, né, e a experiência aí. Então é um colega aí na parte de computação. E o monitor é o monitor Atos, que ele está aí na frente aí, né, ajudando o Eurico nesse curso. Então esse curso, pessoal, ele é importante, por quê? Por que que ele é importante? Porque, deixa eu pegar lá, é, por que, por que que esse curso é importante? Por exemplo, vocês aqui, né, eu até que eu não disse, eu geralmente eu não falo isso. Mas muitos professores, pode até ser do presencial ou até de outros cursos que vocês fazem aí, né? Tem alguns cursos que você pode fazer naquela Alura também, né? Sobre computação, mas aí você paga. Tem outros cursos, curso gratuito também do professor Guanabara aí, né? Gustavo Guanabara aí do YouTube, que ele também tem uma plataforma, mas você pode fazer a parte que está no YouTube gratuita. Se você quiser, tem uma plataforma lá também. Então, aqui, esse curso é gratuito. Aproveitar aí que você é aluno aí do Senai. Nesse link aqui, ó, você vai clicar nele, fazer a sua inscrição e o curso ele já fica dentro da plataforma do AVA, a plataforma que vocês utilizam aqui, né, para estudar no curso de eletrotécnica. Então vai aparecer como se fosse uma disciplina normal aí de vocês, né, uma disciplina aí de igual essa que a gente está vendo agora, eficiência energética, né? E aí você tem aqui, né, tem o estude aqui, você clicando aqui, ó, tem várias aulas aqui, ó. Introdução, o que que é IA, qual que é o histórico cotidiano, as ferramentas, a adoção do empresário, né, os benefícios e desafios que essa IA pode trazer, e a parte
de ética, regulação, né? E impacto no mercado e no futuro, e os materiais complementares, inclusive essas apostilas aqui você pode baixar, tá? Essas duas apostilas aí, material gratuito para vocês, tá? Tem material complementar, alguns têm material impresso, igual essa apostila e essa apresentação, e essa aula complementar aqui. Então, todas já estão gravadas, tá? Não vão ser EAD ao vivo, tá? Já estão gravadas aí, o professor Eurico já fez a gravação de todas aí. E aí, ao final, você vai clicar aqui para fazer a sua avaliação final. E aqui tem a certificação. Geralmente é lá no portal do aluno. Aqui você tem o guia aqui, né, a monitora Nájila explicando como que você acessa. E quando você finalizar o curso, na unidade que você escolheu, eu escolhi Ítalo Bolonha, e aí você vai, né, você vai requerer o seu certificado acessando lá o portal do aluno, tá? Então aqui, ó, acessar, tá vendo aí o link aí, ó? Aí, ó, é Senai Goiás, né? Como aqui é Goiás, .com.br barra portal traço aluno. Você vai entrar no portal do aluno e lá vai estar seu certificado, tá? Então eu já até já fiz esse curso, comecei ele semana passada, é 40 horas, tá? Então dá para você todo dia fazer um pouco, é assim que eu fiz aqui semana passada, e é uma oportunidade boa. Por quê? Porque não adianta nada eu falar que, ó, pessoal, não usem a IA, né, para fazer as atividades, né, ou para fazer as provas, né? Não use a IA, né? Você que já faz muita coisa aí, né? Eu lembro que eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que ir na biblioteca, né? Eu não trabalhava, mas eu sei que muitos de vocês aí já são chefes aí de família, né? Já são, como se diz, a mulher ou o homem da casa aí, né? Já tem suas, né? Às vezes os dois aí que trabalham, às vezes só um que trabalha aí para o sustento aí da família. Então, a gente sabe que é corrido, tá? Quanto mais a gente demora para entrar ou no curso técnico ou no curso superior, mais difícil fica para a gente, porque a gente tem que dividir o estudo igual eu. Eu sou formado em engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, mas eu também estou fazendo agora, né? Além dessas duas formações, estou fazendo engenharia de software e o horário que eu tenho é no sábado e no domingo. Sábado e no domingo eu estou dedicando, ainda trabalho um pouco no sábado, mas eu estou dedicando a fazer essa engenharia de software e eu faço totalmente online. As aulas ficam lá gravadas, infelizmente eu não posso comparecer lá nos momentos que eu estou aqui agora, dando aula ao vivo aqui, né, fazendo a gravação das web aulas que acontece sempre ao vivo, tá? É gravação, mas é do ao vivo, com algumas exceções. Mas eu tenho essa flexibilidade. Então a IA, ela pode ser utilizada não contra você, porque a gente sabe a consequência de você, né, utilizar. Eu vou chamar aqui a IA de o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada só para te responder, né, a fazer os seus desejos aí. O problema disso é que o processo, qual que é a importância do processo de ensino? A importância do processo de ensino é que nessa busca por leitura, né, ler o conteúdo, entender, você vai achar as respostas e vai virar um profissional. Mas você pode utilizar essa IA, por exemplo, para facilitar, para fazer um resumo ali. Ah, não tenho muito tempo, eu tenho tempo para ler. Eu até estava comentando hoje aqui com alguns colegas, né? Quem que leu um livro completo de cabo a rabo no curso superior, né, no qual eles tinham feito aí, uns fez engenharia elétrica como eu, outros fizeram engenharia da automação, engenharia de software, por aí vai, né, análise de sistemas, todos majoritariamente falaram, não, eu não consegui, eu até tentei, teve um professor aqui que é o mais caxido aqui, até tentei, viu, professor, mas não consegui. Aí ele falou: Me diz você, e você conseguiu? Falei: Nunca, não consegui. Eu até queria fechar, mas o que que eu fazia?
eu ia nos pontos ali, né? Que o mais importante, fazendo aqueles exercícios mais importantes para me dar a base ali, porque todos eu não consegui. Você pode utilizar a IA para ela facilitar nesse sentido aí. Se você não entendeu alguma coisa, me explique por que essa questão, esse exercício, por que que eu errei, né? Me explica aí, você pode utilizar a IA como um professor pessoal aí, né? Um professor aí junto de você, né? Quem me dera se eu tivesse tido essa ferramenta, essa opção de ferramenta aqui na minha época, né? Felizmente não tive, né? Mas vocês agora têm. Então, é melhor você conhecer, né? Quais que são os perigos, né? Quais que são as facilidades e as vantagens e as desvantagens de utilizar uma IA, né? Porque é o futuro, principalmente não, eu estou dizendo aqui do eletrotécnico, mas principalmente da área de computação aí, as empresas. Eu tenho um sobrinho aí que né, ele é cientista da computação e ele falou lá, eles utilizam o GPT, né? Para ajudar nos códigos lá. Não tem como, pessoal, não tem como. E isso na época, né, quando ele terminou a faculdade, ainda estava engatinhando essa questão aí da IA, né? Mas hoje, profissionalmente, trabalha lá em Minas Gerais, ele, o Vitinho, tá? Abraço aí, Vitinho. Ele, né, utiliza no dia a dia profissional dele a IA. É um caminho sem volta, tá? É melhor você descobrir, saber do que é IA, como que ela pode te ajudar, né? Inclusive, dependendo da sua área, você vai utilizar ela sempre. Tá? Vai ser uma exigência para você fazer rápido. Igual eu falo aqui, tem os programas, tem o Proelétrica, o CADPROG. Você faz aqui as atividades, né? Porque você está aprendendo como que faz um cálculo de potência, como é que faz um projeto elétrico, como é que liga um motor, mas dependendo, se você está fazendo um projeto, lá no projeto já tem a ligação aí, estrela, triângulo, chave compensadora, tudo certinho lá para você. Profissionalmente, você vai utilizar esses atalhos, mas aqui, para você entender, você teve que fazer tudo na mão ali, tudo pausadamente, para você entender a teoria, né? E não só conseguir, né, finalizar, passar no curso, mas conseguir entender a matéria, beleza? Então, esse é o recado. Foi um pouquinho grande, tá, pessoal? Mas acesse aqui o link e bons estudos aí para vocês, tá? Agora, pessoal, hoje é a última aula aqui de eficiência energética. Eu havia deixado aqui para a gente analisar a última, vamos lá, em situação de aprendizagem. Eu havia deixado aqui, ó, a parte 2, tá? Ficou faltando a folha de atividade parte 2. Aí, como hoje eu comecei um pouquinho tarde, ainda dei esse recado importantíssimo aí para sua vida profissional, eu vou fazer um pouco diferente. Vamos analisar a atividade 2, parte 2, tá? Eu já fiz uma análise aqui, tá? E aí eu vou já utilizar ela aqui a nosso favor, tá? Então, essa atividade 2, parte 2, ela depende da tabela, né? Da tabela que a gente utilizou na aula passada, tá bom? Tá bom? Dessa tabelinha aqui, ó. Eu até mostrei, né? Aí lembra lá que na fórmula, lá no algoritmo, lembra que lá no algoritmo aqui, ó, tem um período aqui, ó, o fora de ponta. Aí, em vez de utilizar o zero, né, quase.
praticamente 5 centavos aqui, né? Você vai utilizar a tarifa para o período na ponta, que é o período que mais consome energia, que ela é mais cara. Em vez de quase 5 centavos, ela é praticamente 7 centavos aqui, tá? As outras casas decimais aqui, ó, até aqui é 4 centavos, tá? Até aqui é 7 centavos. Os outros é ICMS, PIS, COFINS, os encargos sociais, né? Partir, né, dessa valor do quilowatt-hora, tá bom? Aí eu vou usar até minha tabela aqui. Então, pessoal, o que que é a atividade 2 aqui, ó? Você vai considerar, né, lembrando que é o mesmo ainda, né? Considerar indústrias, né, o Moinhos Tambari, uma potência total aí de 3.000 kVA. Então, ela pode ter três transformadores de 1.000 kVA cada. Se fosse utilizar o do mercado, o maior que tem no mercado é o de 500. Então, poderia ser o quê? Seis transformadores, cada um de 500, né? Dois de 500 vai dar 1.000, né? Então, dois, quatro, seis transformadores. Desculpa, gente. Seis transformadores de 500 que vai dar os 3.000 kVA. Então, nessa subestação, geralmente utiliza o transformador do mercado. Dependendo, por exemplo, ali na Pepsi Company, que é do grupo Ambev aí, né, da marca e da Mabel, o pessoal utiliza é, transformador, desculpa, gente, que eu tô numa gripe danada aqui, transformador é dedicado de 1.000 volt-ampere. Eu lembro que tem um moinho lá que utiliza dois, tá? Lá das fábricas. Então é quando você precisa de um transformador dedicado. Agora, se desculpa, gente, tá difícil aqui. Se você, né, vai utilizar o do mercado, ou seja, eu chego numa Eletrotransol, eu chego numa eletroenergia, aí eu vou ter que utilizar o de 500, beleza. Então, o primário dele, né, é de 13,8, tá? Ele pode ter o secundário ali, né, monofásico 127 volts ou 220, tá? Essas fórmulas aqui, né, são as fórmulas que a gente utilizou lá em eletricidade básica, lembra? Inclusive, essa daqui é para a gente achar a potência já é fornecida em seu material, a potência reativa. Lembra que quanto menor aqui, ó, ó o vermelho aqui, ó, quanto menor o fator de potência, ou seja, menor o ângulo aqui, ó. Aí lembra que a ANEEL, né? Ela recomenda aproximadamente 23 graus aqui, ó, que dá, isso aqui é a ANEEL, tá? Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Ela recomenda um FP de 0,92. A gente falou em aula passada. Ou seja, aproximadamente 23 graus, tá bom? Então, você vai encontrar aqui os valores, né? Eu até estava ministrando aula. O ideal é um, né? Mas só que um, você concorda que vai dar, se for um, aí cosseno de zero é um, tá? Então a potência aparente vai ser igual à potência ativa. Só existe uma situação em que eu posso considerar que são circuitos dedicados a aquecimento, chuveiro, churrasqueira elétrica, torneira elétrica, tudo que é dedicado a aquecimento, eu vou considerar isso. Beleza?
Tá bom. Professor, então, como que eu vou fazer essa correção do fator de potência? Tá? Correção do fator de potência vai fazer o seguinte: você vai utilizar a tabela, né? A tabela da tarefa 2 aqui, ó. Aí nesse ponto você já fez a automatização aqui, né? Ou você simplesmente pode pegar os valores que você calculou na atividade um e colocar. Lembrando, lembra que eu comentei isso na aula passada, lembrando que a ANEL considera, tá? Tá até aqui, ó, na folha da atividade um, ó. Vamos pegar aqui, ó, foi na 18, das 18, ó. Não, deixa eu pegar aqui uma hora que deu negativo. Ah, foi na sétima hora aqui, ó. Entre a sétima e a oitava hora, o, o fator de potência deu 0,93, tá? Então ele é melhor que o recomendável, que é 0,92. Só que aqui, ó, na hora de eu calcular se ele vai pagar, né, uma tarifa por não, né, uma parcela nessa hora, por não correção do fator de potência. Como ele deu melhor aqui, ó, 0,92 para o 0,93, vai dar número menor, vai dar zero alguma coisa aqui, ó. A gente calcular rapidamente aqui, ó. 0,92 dividido por 0,93, olha, deu 0,98. Então, 0,98 menos um já dá um número negativo. Aí você multiplica ele pelos 500, que foi o valor da potência aqui nessa hora, né? Foi na 70ª hora aqui, né? 530, né? O valor registrado da potência, vezes, né? O valor no fora de ponta, né? Que é praticamente quase 5 centavos aqui, né? Na prática é 4 centavos. E aí vai dar um valor negativo. Aí lembrando que quando dá valor negativo, a regra de negócio, né? Vamos falar a linguagem do pessoal da computação. A regra de negócio é considerar ele igual a zero. Se der negativo, considera ele igual a zero, por quê? Porque no negativo você concorda que o valor vai dar bem menos. Se der número negativo, né? Em vez dele ou anular, né? Se ele chegou a 0,92, vai zerar mesmo. Ou seja, eu só vou pagar aquele pacote de R$ 10.000, né? Vamos supor que todas as horas aqui eu fiz a correção do fator de potência e deu 0,92. Então, no final do mês, eu fiz isso nos 22 dias, né? Que a Moinhos Tambari funcionou. Então, só vou pagar o valor da demanda que eu joguei aqui um valor fictício, né? De R$ 10.000, tá? Então, sempre quando der negativo, ou seja, um fator de potência acima, né? É melhor aí, né, do que o 0,92, que é de 0,93 até um. Lembrando que um nunca vai ocorrer. Então, você vai considerar como zero. Por isso que deu uma divergência aqui, ó. Eu fiz aqui de propósito, ó, considerando os valores. Você pode pôr aquele soma C, né? Aqui, ó. Aí soma C, aí você coloca a regra aqui, né? Que na coluna que eu fiz essa soma aqui, que eu usei a regra aqui, eu vou, depois vocês dão uma olhada aí no Excel, né? Que eu não lembro de cabeça como é que faz. Você, se for, aí você coloca a condição, se for maior que zero, eu somo. Se não, eu não somo, tá? Então, para células que é maior que zero, ou zero, né? Eu somo.
Aí eu posso até colocar essa regra, maior que zero, porque você concorda que zero vai ser o elemento neutro, né? Então eu posso colocar só valores positivos. Então ele vai somar os valores positivos, porque eu somar o zero é o elemento neutro, né? Então não vai dar nada, né? Então se eu colocar a condição soma C, se for maior que zero, se for positivo, eu somo. Se o valor na célula for menor que zero, ou seja, zero ou número negativo, eu não vou somar. Aí sim vai dar R$ 186,74, que é o normal, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Fiz até na aula passada, ó, para vocês entenderem aqui, ó. Aonde deu negativo, eu olhei aqui, foi nessas 2 horas aqui, ó. Até coloquei zero. Eu nem coloquei o condicional, mas dá para fazer isso, tá bom? Beleza. Aí, a partir desses dados lá, né, da atividade 2 que você ou colocou eles aqui extraindo da sua atividade um ou fazendo aqui, aconselho vocês fazerem a fórmula, tá? Eu destaquei dois pontos interessantes. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Eu destaquei onde o fator de potência ele é o mais baixo, tá vendo que ele é o mais baixo aqui, ó, é o mais próximo de zero, e eu destaquei o valor mais alto, mais próximo do ideal que a ANEEL preconiza, que é o valor de 0,92. Então, o maior, mais próximo de 0,92 é 0,83, tá? E o menor, mais próximo de zero, ou seja, um fator de potência péssimo, é o de 0,33. Então, geralmente o algoritmo ele vai identificar esses dois, tá? Esses dois pontos aqui é porque assim você pode até fazer o cálculo, você pode utilizar, inclusive isso é utilizado lá na empresa de pesquisa energética, né, que faz os estudos para a ANEEL, né, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, você coloca lá no algoritmo para ele identificar o maior mais próximo de 0,92. Inclusive, esse algoritmo ele está implementado no analisador de energia. O maior mais próximo de 0,92 e o menor mais próximo de zero aqui. Aí ele vai identificar apenas esses dois pontos. Aí você concorda que eu vou ter, porque na verdade um programa, pessoal, ele lembra lá daquela matéria lá de eletricidade, tem a análise que a gente faz de circuito e a gente transforma esse circuito numa matriz, né, que você aprendeu lá no segundo grau, geralmente no segundo ano do segundo grau, quando você estudou matrizes e determinantes, né? Matriz é a forma geral em que a equação linear assume, né, matematicamente, e os determinantes são os cálculos operacionais que fazemos para a gente achar a resposta desse sistema linear. Lembrando que o sistema linear ele tem o expoente dele é igual a um, ou seja, ele vai ter apenas uma única resposta, né? Ou seja, a corrente na malha um vai ser apenas uma e por aí vai, né? Por isso que ele é chamado de linear, né? Ele não é quadrático, ele não é cúbico, né? Ou seja, o expoente é igual a um. Geralmente, se ele for possível e determinado, só vai dar uma resposta. Inclusive, todos, né? Eu não estou falando alguns, não. Todos os programas que a gente conhece, inclusive esse aqui do Excel aí, que é programado em Visual Basic, né? Do sistema operacional, que foi programado na linguagem C, né? C, C Sharp, né? Também. Todos esses, na verdade, são cálculos, eles chamam de vetoriais, mas na verdade, no final das contas, são cálculos de matrizes, né, com determinantes e vários métodos de cálculo. Então, um programa, um banco de dados aí, por exemplo, ele faz associação, né, de um valor dentro de uma matriz. Aí essa matriz você faz um cálculo operacional e você consegue encontrar alguns resultados, né, igual o resultado aqui que a gente encontrou da célula, né?
da célula que é composta pela H e I aqui, né? A coluna HI e a linha 7 aqui, né? Vamos pegar esse mais simples aqui, né? A coluna J e a linha 7. Então, isso daqui é uma matriz, é um resultado matricial. Eu tenho um cálculo operacional, que é o cálculo, né, aqui de você encontrar a quantidade em valor aqui, né, que a concessionária vai cobrar aqui para essa indústria, nessa célula aqui, né, que inclusive o sistema de armazenamento, os programas, são todos matrizes. Por isso que, inclusive, tem um programa que chama, é uma linguagem, na verdade, ela é utilizada para método científico, né? Geralmente a gente utiliza mais nas engenharias, tá? É raro a gente utilizar nos cursos técnicos. Então a gente utiliza para modelar programas, né? Utiliza a programação top-down, né? Que aí você faz a primeira linha de programação ali, vai ser a primeira ação que aquele programa vai tomar, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Que eles chamam de algoritmo estruturado. Tudo isso funciona com equações lineares, né? Funciona com matriz, tá? Então, a concessionária de energia aqui, para você enxugar esse programa, você vai só, né, lá no analisador de energia, que foi o que extraiu esses dados, né? E até na empresa de pesquisa energética, né, que faz os algoritmos aí, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é utilizado no operador nacional do sistema. Essa chama-se otimização de programa e otimização de rotina. Então você vai identificar esses pontos e fazer a chamada correção do fator de potência, utilizando esses dois pontos de interesse. O maior mais próximo de 0,92 e o menor mais próximo de zero, né, que é o pior caso aí. Então você vai fazer a colheita aqui, né, vai identificar para você achar a potência ativa aqui, ó. Você, na própria tabela aqui, ó, que o analisador de energia pegou, a potência ativa em watts de 150 e a reativa aqui, ó, foi de 430 aqui, ó. Você vai fazer essa identificação lá do analisador de energia, né? Obviamente, um relatório desse analisador de energia, ele faz essa ação que a gente está fazendo aqui manual, né? E fazendo os cálculos, ele faz essa ação por meio aí de uma regra, né, de uma regra de negócio, de um algoritmo, e aí apresente um relatório com o nome da empresa ou o nome do próprio equipamento aí, tem alguns que fazem isso aí, né? E aí gera esse relatório falando que a potência ativa nesse período em que o fator de potência for o menor registrado aqui, ó, deu 150 e a reativa deu 430 kVA reativo. Do mesmo jeito, ele vai identificar o outro ponto de interesse, o maior mais próximo de 0,92, né, que foi na casa de 1950 quilowatts, né? E a potência, então, na verdade, é de watts, tá? Ah, não, não, tá certo. 1950. Ah, tá. É em quilowatt mesmo. Desculpa. E a potência reativa, né? Ele registrou que deu 1.300 aí, tá? Se eu for observar aqui, ó, no caso aqui, ó, por que que a potência deu tão baixa aqui? Aí vai ser a quantidade de cargas que ele solicitou. Nesse horário aqui, ó, embora seja o pior fator de potência aqui, né, que é o de 0,33, só que ele só solicitou uma carga ativa de 150, tá? Aí para fazer essa conversão aí de energia eletromagnética aqui, ó, ele utilizou inclusive bem mais,
do que a potência que realiza trabalho. Provavelmente ele sobreaqueceu bastante aqui esses motores que estavam ligados nessa hora aqui, que tem essa potência nominal de 150. Aqui ele só gastou mais porque ele solicitou mais motores, né? Aqui você faz o somatório, eu usei um motor de, sei lá, 300 watts aqui, mais um de 200, mais outro de 1000, entendeu? Até dá os 1950 aqui. Então, não tem nada a ver, tá? A potência aqui ser maior no 0,83 com 0,33. Se fosse assim, né? Vamos supor que ele tivesse utilizado os 150 aqui, ó, para esse fator de potência, ele daria, para esse 0,83 aqui, tô chutando aqui, daria uns, quer ver, ó? Ó, só para eu ter um valor correto aqui, ó. Vamos supor, ó, esse 0,33 aqui, se ele tivesse, é, se fosse em vez de 0,33, fosse 0,83 aqui, ó, ou seja, um fator de potência bem melhor, é só eu pegar aqui a potência, eu quero achar a aparente, né? Para eu achar a reativa, eu vou achar a aparente aqui primeiro, rapidão. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, só de exemplo, só para vocês entenderem aqui, ó. Em vez de 0,33, eu vou utilizar 0,83 aqui. Vamos fazer de conta que o fator de potência deu 0,33. Aí a potência ativa é 150, que foi a quantidade de máquinas que ele solicitou nessa hora. Beleza? Aí para eu achar a potência aparente aqui, ó, utilizando essa fórmula aqui, você vai calcular a potência ativa, que é o 150, dividido pelo fator de potência, o FP aqui, ó. Então, é o 150, né, que foi registrado aí. Aí, se tivesse sido 0,83, vocês vão ver o tanto que ele vai diminuir a potência reativa aqui. Aí, 0,83. Vou utilizar essa outra calculadora aqui, que ela vai ser mais fácil. Então, ó, 150 é, vezes 10 a terceira, dividido por 0,83. Olha, deu. Ah, eu não precisava ter usado aqui o. Ah, agora sim. Ó, potência aparente daria na casa de o total, né? Quilowatts. Eu poderia até tirar, ó, de 180 menos 150, daria. Ela vai ter que dar aqui, ó, 30 kilovolt ampere reativo, tá? É um menos o outro aqui. Mas vamos utilizar a fórmula aqui do jeito que ele. Vocês vão ver que vai dar correto aqui, ó. Aqui, ó. Kilovolt. Potência reativa vai ser. Passa a raiz quadrada para o outro lado aqui, ó. Vai dar potência ativa ao quadrado, né? Passa para o outro lado aqui. Aí o quadrado dela aqui, ó. Menos potência ativa ao quadrado.
tira o expoente aqui, ó, vai virar raiz quadrada. Tem que dar 30, ó. Raiz quadrada de potência ativa aparente, né? Quer dizer, ó, 180 ao quadrado menos, deu 150, né? Ao quadrado. Tem que dar 30. Deu. Deveria ter dado 30 aqui, tá, pessoal? Porque tá faltando. Deixa eu ver se eu passo pra cá, vai ficar S ao quadrado. Passa pro outro lado aqui, vai ficar aqui ao quadrado. Entendeu? Ó, passou pra cá, vai ficar Q igual a menos P. Pra eu achar o valor final, ser raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. E foi isso que eu fiz. Deveria ter. Deixa eu ver, 150 para o 0,83 o novo que eu achei aqui, deu 180. Tem duas casas, 180,72. Deixa eu ver se vai. É, enfim, pessoal. Depois eu vou ver por que que eu errei aqui. Mas deveria dar, ó, 30 kVA, tá vendo? Eu solicitei apenas 150. Como o fator de potência deu 0,83, não 0,33, tá? A potência reativa, né? Ela é bem menor aí, ó, tá vendo? Aqui ele superou, aqui ele vai sobreaquecer todo o circuito aqui, ó, porque ele está consumindo mais energia do que a energia que o motor, né, que cria potência aqui para esse motor, tá bom? Esse que é o problema. E agora aqui, ó, se for 0,83, para ele gerar 150, ele vai consumir apenas 30 kVA. Então essa é a ideia. Essa é a ideia, vamos dizer assim, o ponto central aqui desse raciocínio aqui. Então você vai identificar esses pontos aqui, ó. Daí depois você vai calcular a potência aparente, os dois fatores de potência, ó. Tá vendo, ó? Tem que utilizar essa fórmula aqui, ó. Achou que é 150 para o 0,33, né? E 430 kVA reativo deu 475, né? Kilovolt-ampere. Vou até mudar a cor aqui. Não querendo mudar a cor aqui, não. Agora foi. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão identificando. E assim, eu vou. Você espera só um pouquinho, galera. Agora que eu percebi aqui, só um minuto, galera. Já que a gente mata essa charada aqui.
Então, aqui, já que eu volto. Vê só se deu certo aqui, tá? Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Não. Ó, beleza, pessoal, deu certo aqui. Vou só arrematar aqui, tá, galera? Voltando aqui, galera. Depois eu vou ver porque que. Daí, ó, achando, utilizando, né, o teorema aí de Pitágoras aqui, né? A, a potência aparente, ativa, desculpa, né, de 1950 watts, e a reativa que foi registrada de 1300 para 2000, ó, que é a raiz quadrada, né, dos quadrados aí dos catetos aí, que é a potência ativa e a potência reativa, né? Deu 2.334. Aí agora que vem a jogada aqui, tá, pessoal? Você vai identificar o ângulo, né? E aí a gente fecha aqui no, no início aqui da aula, né? Lembra que eu falei, quanto mais próximo de um, o ângulo vai ser próximo de zero, tá? O fator de potência é o arco ali, é porque assim, ó, lembra lá do ciclo trigonométrico? Aonde fica o eixo x é o cosseno, tá? E aonde fica o eixo y, geralmente, é o seno. E aí você tem um ângulo, né? Por exemplo, o ângulo, vamos pegar aqui o ângulo de 23 graus, 23,07 graus aqui, ó. Daria mais ou menos aqui assim, ó. Esse de 23 graus aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó, 23, né? Aproximadamente 23 graus. Aí, na hora que eu tenho esse ângulo aqui no ciclo trigonométrico, por exemplo, o eixo dos cossenos é o eixo das abscissas, é o eixo do x. Aí o que que eu vou fazer? O que que o geômetra lá faz? Ele rebate, vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Aqui onde pega o ângulo no ciclo trigonométrico e vai em cima do eixo do cosseno, tá? E esse eixo aqui, ó, ele varia tanto no eixo do cosseno, como já que ele é uma circunferência, né? Ele varia de um até menos um. Ó, na vertical aqui no eixo Y, até menos um aqui, tá? E aí na prática, como os outros ângulos, por exemplo, se deu um ângulo, sei lá, de 172 aqui, ó, 172. Eu vou rebater aqui, ó, lá no primeiro quadrante, e existe um ângulo aqui, ó, dentro do primeiro quadrante, um arco em que eu vou achar o cosseno aqui. Aí, na prática, o fator de potência, ele varia entre 0 e 1, tá? Você desconsidera essa parte negativa, porque eu vou pegar onde ele bateu o ângulo aqui, ó, se fosse 175 graus, seria um fator de potência péssimo, né?
Aí, na verdade, ó, 175 graus aqui, ó, para a gente ter essa variação entre 0 e 90 graus, vai ter um ângulo aqui que ele está um pouco acima do de 23. Se eu estivesse fazendo um esquadro aqui, daria até para a gente descobrir aqui, né? Como não está geometricamente correto, eu estou chutando aqui. Vamos supor que seja 45 graus aqui, ó, mais ou menos. 45 graus, aí ele seria um pouco, né? Seria 0, sei lá, 60 e pouco, mais ou menos. Então, o objetivo, por que que o ângulo é baixo, o ângulo é pequeno, né, o do cosseno, é porque ele vai pegar a angulação, jogar aqui no ciclo trigonométrico, né, que ele varia de -1 até 1 no cosseno, e vai rebater em cima do eixo do cosseno, que vai dar o quê? 0,92. Beleza? Então é isso, pessoal. Você vai encontrar o do 0,33, que dá ó, um ângulo de 70 graus, ou seja, o fator de potência aqui ó, vai ser muito baixo, que é o 0,33, né? O arco cosseno 0,33. Você encontra, lembrando aqui, ó, né, que você vai encontrar na sua calculadora aí, ó. Aí você vai pegar você pega aqui o shift, que é a segunda função, ó, cosseno a -1, né? Se fosse lá no livro de trigonometria, daria arco cosseno, tá? Não confundir com cosseno hiperbólico, que é uma outra função, tá? Então, arco cosseno, que é o cosseno a -1, 0,33 aqui, ó, por exemplo, né? Aí eu vou encontrar um ângulo de 70,73 graus aqui. Eu poderia até utilizar essa tecla aqui, ó, 70 graus, 43 minutos e 52 segundos, mas não precisa ser tão preciosista assim, tá? Deu 70,73 graus aqui, ou seja, aqui ele está consumindo muito fator de potência aí, ó, por isso que a potência aparente deu, né, o dobro de 150 daria 300, né? Então, mais que o dobro da potência, ou seja, é, entre aspas, é como se ele estivesse pagando para trabalhar, né? Pagando. No caso do motor, o que que é o pagando para trabalhar? É aquecendo demais para ele poder. Ele está aquecendo muito mais do que a potência em que ele está realizando o trabalho. Tá? Aí por isso você tem que diminuir o fator de potência, né? Aumentar, na verdade, né? Para próximo de um, porque aí o ângulo, né? Igual aqui o que a ANEL recomenda, né? O ângulo do fator de potência próximo de 1, 0,92, ó, vai dar 23 graus. Se fosse o fator de potência igual a 1, né, que a gente considera em circuitos aí, ó, lembra que cosseno, fator de potência igual a 1, vamos pegar achar pelo arco aqui, ó. Cosseno a -1, né, arco cosseno de 1, né? Deu igual a zero. Então quer dizer que o arco cosseno de 1, ó, vai ser em cima do eixo dos cossenos aqui. Então ele não vai ter angulação nenhuma. Qual que é a conclusão? A potência aparente é igual à potência, quer dizer, a potência total, né, que é a aparente, é igual à potência que realiza o trabalho. Ou seja, nesse caso, ele não consumiria nenhum tipo de energia para ele gerar campo eletromagnético. A gente sabe que isso não é verdade, né? Ele precisa gerar o campo eletromagnético, que no caso do motor, ele vai criar aquele vetor força para ele girar sozinho. No caso do gerador de energia, essa geração de campo eletromagnético vai fazer com que os elétrons, né, que tem um campo elétrico igual a zero, os elétrons livres da bobina do gerador impulsione, dê energia potencial, né? Na hora que você fecha o circuito, traduzindo, na hora que você liga um equipamento de um cliente, né, por exemplo, aí da sua casa, ele vai ter corrente elétrica, porque ele está conseguindo, né, impulsionar os elétrons dentro do barramento, desde lá de Itaipu até chegar na tomada aí do circuito de baixa tensão da sua residência, beleza?
Então é isso, pessoal, né? Estou finalizando aqui a disciplina aqui. Eu coloquei ainda mais uma aula extra aqui, né? Para vocês poderem acompanhar a análise aqui, né? Dessa segunda parte aqui da atividade, tá bom? Então é isso, pessoal. Próxima aula, não esqueça, matriculem-se aí no curso, tá? No curso aí de IA, para você saber o que que é IA, como que você pode utilizar, não só aqui no seu curso de eletrotécnica, mas utilizar profissionalmente para otimizar os seus resultados aí, né? Você pode utilizá-la tanto para o bem quanto para o mal, né? Para o mal é você é, tirando as perguntas como se você estivesse perguntando para o gênio da lâmpada, né? Para o bem é você gerando um conteúdo mais compacto, mais direcionado para você e você diminuindo, por exemplo, seu tempo de estudo, otimizando ele mais ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana, já lá na disciplina de instalações do sistema elétrico de potência, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.